E a tarde vai começar aqui, que é uma beleza. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje o quadro Bom Sabor tá um espetáculo. Tudo bom, chefe Fernando? Tudo bem, com você? Prazer revê-lo. Prazer Seja todo muito meu. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Hoje tem bolo, minha amiga, e não é qualquer Isso. bolo não, viu? É um bolo de limão com chocolate e é um bolo vulcão. Bolo vulcão, isso. Eita, que eu fiquei curiosa. Eu fiz esses dias um vídeo no Facebook e as pessoas pediram. Falei, então vocês assistam lá no mulher.com que eu vou ensinar a receita ao vivo. Tintim por tintim. Isso. Na realidade, esse bolo, eu falo que é um bolo da vovó moderna, né? É um bolo para quem gosta de bastante recheio. É um bolo tradicional, só que tem alguns macetes para dar mais sabor nesse bolo aí e as pessoas fazem em casa. Arrasou. Vamos então trazer o passo a passo completo? Vamos lá. Vamos começar a nossa receita por onde? Pela massa. Então é uma massa manteigada. Então eu tenho aqui manteiga sem sal, ou pode ser a margarina bolo sem sal ou margarina de uso geral. Perfeito. O ideal é não usar margarina com sal, manteiga, porque vai mudar o sabor do nosso bolo. Tá. E entre manteiga e margarina, você sugere a manteiga? A manteiga, preferencialmente. Isso, sem dúvida. Então eu vou colocar na batedeira a manteiga e o açúcar refinado e a gente vai bater até formar um creme. Aqui a gente vai deixar bater pouco tempo, mas em casa pode deixar bater até ficar branco, até ficar um creminho. Um creme bem branquinho. Isso, e a manteiga sempre fora da geladeira, pelo menos 2 horas antes, em temperatura ambiente. Primeiro para não forçar a sua batedeira e monta mais rápido. Perfeito. E aqui medida 1 para 1, viu gente? É 187 gramas da manteiga sem sal e mais 187 gramas do açúcar refinado, Isso, certo? perfeito. Então vou bater aqui um minutinho. Prontinho, tá? Então formou um creme branco. Eu venho com os ovos, adicionando um a um e deixo bater até homogeneizar. Perfeito. Não precisa bater muito. 3 ovos e Isso. adiciona um de cada vez. 1 a 1. Velocidade média. Primeira Prontinho. etapa concluída com sucesso, né, Fê? Isso, rapidinho. Aí Então, sempre eu dou uma... açúcar e manteiga, depois acrescentamos os ovos. Isso, sempre eu dou uma mexida e bato para tirar a manteiga do globo, que sempre fica um pouquinho. Às vezes gruda um pouquinho. Isso. Vamos lá. Então essa massa é muito rápido, fácil de fazer. E aí eu venho com a farinha. Aqui eu já misturei, tá? Farinha com o fermento. Tá. Né? A pessoa pode usar a farinha já com o fermento, mas eu sempre misturo. Peso a farinha, o fermento, misturo. E aí já acrescenta Isso. na mistura do bolo. Eu sempre gosto de misturar manualmente. Né? 250 gramas da farinha de trigo Isso. e 9 gramas do fermento em pó. Perfeito. Eu misturo a farinha manualmente para não desenvolver tanto glúten. Às vezes as pessoas me perguntam, meu bolo não cresceu, ficou solado, porque pode ser que bateu demais. Misturou com muita força, né? Isso. Diferente do pão, que a gente precisa bater bastante, o bolo não. É apenas misturar. E essa massa ela é um pouco mais firme. Porque como a gente vai colocar aqui chocolate, se for uma massa muito fluida, o chocolate desce e não fica num bolo ali, você vê que tem os pontinhos, né? O chocolate ele não desce tudo, não fica tudo no fundo.
Então aqui eu tenho chocolate em pedaços, ou poderia ser gotas de chocolate, chocolate branco, chocolate ao leite. Eu gosto do chocolate meio amargo, porque como a gente vai colocar uma cobertura que já é doce, para equilibrar, né? Equilibrar. E aí por último, as raspas de limão. Então eu só coloco as raspas, o suco eu reservo para fazer uma calda. Perfeito. Isso. Vamos lá. Então nós usamos 100 gramas do chocolate triturado, pode ser as 100 gramas das gotas de chocolate e raspas de 2 limões? De 2. 2. Isso. E aí eu reservo o suco para fazer a calda que vai umedecer o nosso bolo. Porque vai a calda e depois vai a cobertura. Vai aproveitar 100%, tudo. né? As Nada de raspas na desperdício. massa e depois o suco pra gente fazer a Isso. nossa caldinha. Perfeito. Então aqui, ó, você vê que a massa ela é mais firme. Então aqui eu estou usando uma forma de silicone, hoje já acha fácil essa forma, eu acho que dá um visual bonito no bolo. Mas quem também, não tiver pode usar a que tem em casa, isso, né? aí passa manteiga, farinha, unta, né? E aí depois sim coloca a massa. Essa aqui não precisa, muito mais prático. Como eu falei, é o bolo da vovó moderna. Então, vamos Que lá. bem que você falou, né? A massa ela fica um pouquinho mais pesada, mas ela tem esse propósito que é para o chocolate, as gotas ou os pedaços, como nós usamos, não afundar, né? Isso, exatamente. Porque aqui nesse pronto dá para observar bastante, né? Porque ele ficou bem distribuído. Tá bem distribuído. Porque senão a massa muito fluida, ela desce. Então a gente não pode pegar uma massa muito fluida e colocar, a gente precisa sempre adaptar. Tá. Então essa é uma... Lembrando que aqui a gente tem, então, você acompanha em casa, o nosso bolo prontinho, a massa, e daqui a pouquinho o grão finale, né, turminha? Aí do nosso bolo, vulcão, Exatamente. a nossa cobertura, que vai dar todo o charme aqui para a receita, e aí a gente vai finalizar no próximo bloco. Isso. Quanto tempo de forno em média, Sim. Fernando? Porque muda muito, né, Muda, minha amiga? muda. O forno, às vezes é forno elétrico, é forno convencional, mas a Sim. pessoa em casa tem um parâmetro. Eu sempre falo para ligar pelo menos 3 minutos antes o forno, temperatura média, por um tempo aproximado de 40 minutos no forno de casa. 40, 45 minutos. Aí vai depender muito do tamanho da forma, mas é importante que quando ele apertar em cima, esse bolo esteja firme. É uma massa amanteigada, então ele é um bolo mais firme. Ele não é um bolo cremoso, então você tem que apertar e sentir que ele esteja firme. Legal. Então, forno convencional, uma média de 40 minutos. Isso. O nosso aqui, que é elétrico, talvez acho que uns 20, Até 30 minutos no máximo. Isso, fique isso. pronto, né? O elétrico ele é muito mais Ele rápido. é mais rápido. Então, como eu falei, eu reservei aqui, tirei as raspas, retirei o suco, a água e o açúcar. Então, eu vou fazer o quê? Uma calda. Vamos ensinar no próximo bloco? Vamos Pode sim, ser, Fê? pode ser. Intervalo rapidinho, você continua aí, minha amiga, porque já já a gente vem com esse grão finale, né? O bolo vulcão não tem esse nome à toa, não. Daqui a Não. pouquinho a gente vai finalizar e olha, com chave de ouro, com essa cobertura sensacional. Aproveita o intervalo, vai participando do nosso sorteio, liga no nosso 0800 777 021, acesse o nosso site rs21.com.br, mande seus dados, porque no final do programa a gente vai contemplar mais 2 telespectadores. Vou e volto correndo. Continua comigo.